Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar de tênis. Carlos Alcaraz vence Andrei Rublev, um jogo duríssimo que vai até aos quase limites do terceiro set. Porque o limite do terceiro set é o tie-break. O Rublev teve até a chance de levar o tie-break, mas não conseguiu. E o Alcaraz avança aí às semifinais em Cincinnati, onde espera o vencedor do jogo entre Ben Shelton e Alexander Zverev, que acontece às 8 da noite. Esse era um jogo que eu estava muito ansioso para ver, não me decepciona, o jogo é muito bom, né? Não é o melhor jogo do ano, né? Mas foi legal ver o jogo e o Alcaraz elevou o nível diferente ao que a gente viu nas últimas partidas. Ok que assim, ele não foi muito testado, e eu acho que isso às vezes é até um problema, né? Tipo assim, às vezes você vai pegando a chave fácil demais, na hora que você vai enfrentar um desafio grande, né? Aí você se sente confiante, mas na verdade não tá tão preparado quanto pensa, né? E assim, ele enfrentou nessas últimas duas rodadas, assim, teve o Zumu na estreia, que já tinha dado dificuldade ele em Roland Garros, o Alcaraz faz um segundo set muito ruim naquele jogo, mas no contexto geral dava para passar sem tantos sustos, né? O Medvedev é um cara que até bate firme na bola, mas é um cara que se movimenta bem, né? E assim, contra o Alcaraz, isso aí, se você não consegue se movimentar e trocar muitas bolas, né? Aí fica difícil ganhar dele. E o Luca Nardi não tem nada de diferenciado no jogo dele, né? Então, assim, e disso pro Rublev é um salto muito grande que exigiria o Alcaraz entrar focado, sacando bem, que é algo que ele não tinha feito até agora no torneio, mas ele sacou bem hoje, né? Óbvio, há de se ressaltar que ele foi quebrado sacando pro jogo, né? Isso é uma coisa que a gente não pode deixar passar, porque o game dele foi péssimo, aquele game dele pra sacar e fechar o jogo foi muito ruim, e ele não pode dar essas vaciladas, ainda mais contra um cara perigoso como o Rublev, né? E assim, o jogo dele no primeiro set foi impressionante, o nível de tênis do Alcaraz na primeira parcial foi muito bom, ele conseguiu, além de sacar muito bem, né, no fundo de quadra, tirar muito da ofensividade do Rublev, ele estava conseguindo sufocar muito o backhand do russo, só que no segundo set, o Rublev começa a ler melhor o saque do Alcaraz, começa a entrar mais nas trocas de bola e o jogo começa a ficar muito mais parelho, né? E é um jogo que foi muito equilibrado, né? O Rublev, assim, pra você ter ideia, tipo, dos 63 pontos de fundo de quadra, o Rublev ganhou 32 e o Alcaraz 31, entende? Acho que a maior disparidade foi na rede, 11-16 para o Alcaraz, 9-18 para o Rublev. O Rublev nunca foi um grande voleador, mas tem ideia, 92 pontos no jogo para o Alcaraz, 89 para o Rublev, né? 27 winners para cada um, 32 erros não forçados para o Alcaraz e 35 para o Rublev. Então, assim, o jogo foi parelho. No segundo set, o Alcaraz começou a sofrer um pouquinho mais com o Rublev pressionando o saque dele. O Rublev, assim, conseguiu 11 winners e 4 erros não forçados. Foi um nível de tênis muito alto. E aí, indo para o terceiro set, é um set que tem uma paralisação quando um jogador, uma pessoa ali começa a passar mal ali na arquibancada. Não sei quanto que isso vai afetar o jogo, mas o Alcaraz claramente sente a necessidade ali de elevar o nível, de se energizar, vibra muito quando confirma o primeiro saque. E vai indo, né? Tem um momento que o Rublev faz um 0,30, mas não consegue capitalizar. E o jogo vai seguindo de uma maneira que até chega ali um game que o Alcaraz faz mágica, né? Para conseguir a quebra contra o russo, porque faz um lob fantástico ali, num ponto que o Rublev estava dominando o tempo inteiro, começa a devolver todas as bolas que pode, porque aí obriga o Rublev a bater uma a mais. E aí quando tá ali com 5-3, era um momento que assim, eu pensei, cara, não tenho nada que criticar do Alcaraz, né? Perder aquele segundo set, né? Ele pode ter exagerado um pouco ali, cometido um pouco de erros a mais, mas no contexto geral é a pressão que o jogo coloca. E não pode jogar também muito, tipo assim, conservador contra o Rublev, porque senão o cara passa por cima, né? Aí ele faz aquele game, né? Tipo, ele comete muitos erros, começa com a dupla falta, joga muito com o segundo saque, né? Tenta fazer saque voleio de segundo serviço. Assim, se eu fosse técnico, eu ia ficar muito revoltado quando eu vejo um saque voleio de segundo serviço. E pior de tudo, sacando no meio, gente. Assim, o saque voleio, gente, quase sempre você saca aberto, por quê? Você reduz o leque de opções, né? Porque quando você saca no meio, você meio que dá uma escolha de direção quando você tá subindo, entende? E aí o Rublev conseguiu achar ali um canto e fez a passada, né? Eu não gosto dessa escolha do saque voleio no meio, e o Alcaraz já fez algumas vezes isso. Eu me lembro até naquela eliminação pro Zverev em Roland Garros 22, né? Tipo, ele tava meio desesperado, porque o Zverev tava aguentando muito bem o jogo no fundo de quadra. Aí faz saque voleio e no backhand do Zverev, né? É uma passada, ele ficou indignadíssimo, né, que não funcionou. E ele faz um saque voleio no meio, no forehand do Rublev.
que você espera, meu amigo? Cara, é isso que às vezes eu fico pensando, tipo, ele tem que pensar bem essas jogadas, entende? Você faz, normalmente o saque-voleio também no golpe, que o adversário tem mais dificuldade de conseguir um winner, que ele vai ter menos segurança. Esse era fazer aberto e tentar o voleio. Aí você tenta proteger um pouquinho mais a cruzada, que é normalmente, ou a paralela no caso, né? Porque você pode dar esse ângulo a mais, mas a tendência do Rublev é quase sempre ir para cruzada. Ele não é um cara que, assim, tem um domínio pleno do backhand na paralela, sabe fazer, mas não é, tipo assim, um cara que faz isso com uma naturalidade que o Sinner faz, entende? A questão é, ele vai lá, fez um segundo saque voleio no forehand do Rublev, levou a passada e depois acabou jogando na rede um ataque. O Rublev, há de se ressaltar hoje, né? Teve bons momentos, soube sofrer, soube ficar no jogo, entende? Sobre aguentar muito bem as trocas, mas chega no momento derradeiro de levar para tie break, né? Aí a gente vê que o Rublev, assim, ele tá conseguindo se controlar em termos de frustração e raiva, mas ele sente o momento e o primeiro saque dele, que tava machucando uma barbaridade o Alcaraz não conseguiu encontrar respostas pro primeiro saque do Rublev, basicamente assim, no segundo set inteiro, no terceiro até em alguns momentos foi, mas uma parte do tempo tava ali sofrendo, né? O Rublev tava machucando bastante no saque, e aí ele começou a errar muito e aí vem as duplas faltas, né? E nas duplas faltas é um problema, né? Porque vai ali a dupla falta pra ferrar o jogo, é a pior coisa que existe, né? E ele tentou forçar o primeiro saque, tentou um saque fechado, não deu certo. E aí a cabeça vai embora. E o Rublev, eu acho que assim, tá jogando bem. Eu acho que ele vai estar frustrado porque esse não é um jogo que, por exemplo, assim, tipo, ele estava longe de uma vitória. Ele estava bem, o jogo estava parelho, equilibrado, né? Leva para um tie break. E o Alcaraz, há de se dizer, tipo, no final do segundo set, do terceiro set, começou a queimar um monte de devolução, jogar muita devolução para fora. Não nesse game específico, mas no game ali do 5-4, que o Rublev tinha que sacar para empatar o terceiro set. Ele jogou as 3 devoluções para fora, tipo, forçando demais sem necessidade, né? Agora, era um jogo que dava pra ganhar, né? Dava pra ele colocar no aspecto mental ali também do Alcaraz, que sentiu na hora de fechar, e ele acabou perdendo na dupla falta, se machuca, mas ele tá jogando bem, né? Ele tá jogando um bom tênis, ele tem que olhar e falar, eu enfrentei o Alcaraz e dei trabalho, levei ele a um nível muito, exigi que ele jogasse muito pra ganhar de mim, e assim, o Rublev pode jogar ainda melhor do que isso, e aí pro US Open com confiança em alta, né? Tipo, um bom torneio, boas vitórias, mostrou força em várias condições. Acho que ele tá melhorando. Eu acho que, assim, quem sabe deixar aquela fase inicial do ano para trás e voltar pro top 10, que é o lugar dele, né? Tipo, o lugar do Rublev é no top 10. E foi legal ver esse jogo, foi divertido. E agora o Alcaraz espera Ben Shelton ou o Alexander Zverev, né? E esse jogo me chama atenção, né? Tipo, assim, independente de quem seja, porque é um Shelton que saca muito bem, mas tem mostrado uma paciência surreal no fundo de quadra. A dúvida é o físico dele, até porque jogou o torneio de Toronto inteiro e jogou ontem, né? Tipo, e temos um Zverev jogando um tênis muito bom. E ele gosta de enfrentar Carlos Alcaraz em quadradura, né? Tirando a Gideon Wells, que essa aí é muito lenta, né? Mas essas quadras mais rápidas, elas quase sempre têm sido vantagem para o Zverev contra o Carlos Alcaraz, né? Foi lá no ATP Finals, né? Foi também no Australian Open. Então, assim, eu tô curioso, né? Se a gente tem o Zverev e Alcaraz, né? Porque é um tenista que aguenta também no fundo de quadra, tem um backhand absurdo, o forehand do Zverev tá sendo muito bem utilizado. Esse jogo chama atenção pra mim, eu acho que esse jogo também vai ser muito bom, e qualquer que seja a semifinal é um teste legal para o Alcaraz, né? Porque é assim, um teste que pode causar derrota, né? Vale lembrar isso, né? Não estamos falando de gente boba, não. Um atual campeão de Masters 1000, né? Que é o Ben Shelton, e um cara que tem confronto direto positivo contra ele, né? Que é o Zverev. Então, a gente sabe que vai ser um jogo muito bom, e se o Alcaraz passa por esse desafio, é uma demonstração de que ele vem forte pro US Open, porque é uma dúvida, né? Tipo, as quadras duras viraram esse ponto de interrogação pro Alcaraz, porque, vale lembrar, não ganhou um Grand Slam de quadradura, o único que ganhou desde o US Open de 2022, e há de se ressaltar, não chega a uma final de Grand Slam em quadradura desde o US Open de 2022. Então, assim, faz tempo que ele não tá numa decisão em quadradura, e nesse período, né, não é que ele perdeu para o Sinner apenas. É óbvio que tem derrota ali pro Djokovic, da vida, etc. Mas a gente tem que lembrar, ele perdeu pro Medvedev, ele perdeu pro Zverev, ele perdeu pro Botic van de Zandschulp. Então, assim, ele tem derrotas, né,
que mostram assim, o Carlos Alcaraz, né, na quadradura, né, ele não tá tão firme quanto em outras superfícies, como é o caso do saibro da grama, onde ele tem sido consistentemente ali o cara chegando à decisão. São 3 finais seguidas em Wimbledon, são 2 finais, acho que seguidas em Roland Garros, ou 3, né? Acho que já são 3, né? Vai lá, né? De qualquer jeito, Carlos Alcaraz tá aí construindo a sua história no tênis e quer, obviamente, voltar a ser mais competitivo em quadras duras e, obviamente, Cincinnati é um baita pontapé inicial, indo às semifinais, ganhando bons jogos e essa vitória contra o Rublev, obviamente, para dar muito mais confiança do que foi o ano passado, que ele já caiu logo na estreia contra o Monfils e chegou pro US Open completamente perdido. Então, acho que ele já chega com um caminho bem traçado aí pro US Open, jogando um tênis de boa qualidade. A questão é o suficiente para ser campeão, disputar o título? Só o tempo vai dizer. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.